Oi, pessoal. Vamos continuar? Videoaula de hoje, a gente está dando continuidade sobre o México. Vamos finalizar a parte que fala hoje sobre economia, sobre um pouco da população. E para a gente dar continuidade e falar sobre a América Latina em seguida, tá? Então, estamos ainda utilizando o livro. Então, lá na página 278, a gente vai perceber o seguinte: a gente vai falar sobre as condições da população, as características da população. Então, a gente percebe que é um dos países mais desenvolvidos do continente americano, tá? Possui uma expectativa de vida de 75 anos, considerada boa, razoável, né? Então, o número de pessoas acima de 50 anos tem aumentado nos últimos anos. Então, a gente percebe que essa pirâmide etária, ela está ficando mais gordinha na parte entre as pessoas produtíveis, né? Então, a gente analisando essa pirâmide etária que tem fornecido aqui no livro, a gente percebe isso, que ela tem, em 2005, um comparativo entre 2005 e 2010, ela teve algumas transformações e a gente percebe também que a base da pirâmide, ela continua sendo a mais robusta, né? A mais completa, com a maior população, tá? Então, a gente vai falar um pouco da economia. Professora, qual é a economia principal do México? Então, a gente tem aí a parte industrial, a gente tem a parte da agropecuária, tem a parte do turismo, que agrega valores, cultura, que agrega tudo isso. Então, na indústria, a gente tem um mapa aqui do lado, que ele vai te dizer exatamente o que a indústria mexicana produz. Então, a gente percebe aqui que tem cimento, a gente percebe que tem a ferroviária, né, que tem a parte do transporte, a gente tem a indústria química, a de papel, a petroquímica, a siderúrgica, de veículos automotores e também a de turismo. Então, esse processo de industrialização no México, ele foi disponibilizado por causa das matérias-primas e, sobretudo, sobre investimentos dos Estados Unidos sobre a sua potência, né? Tem um parque industrial bem diversificado, onde tem as indústrias petroquímicas, onde tem as mecânicas, as siderúrgicas, tem as têxteis, as alimentícias, entre outros, tá bom? Então, a maior concentração industrial se dá na cidade central, que é entre a cidade de México e a cidade de Guadalajara, e que é onde a gente tem essa concentração. A agropecuária, a gente tem a produção tanto dos alimentos quanto da parte agro, né? Que é a produção de feijão, que é a produção de milho, de café, tem até mesmo a produção de algodão. E tem a parte da pecuária também, onde o gado bovino é fortemente praticado de forma extensiva, aberto, onde eles têm aquela liberdade de crescer, de engordar de forma extensiva. Não é aquela de confinamento, onde ele come para engordar, para ser abatido. Não, eles são livres, né, nas propriedades. Eles têm uma qualidade de vida um pouco melhor, tá? Quanto ao turismo, a gente sabe que a colonização, né, os principais moradores dessa região deixaram uma cultura muito rica. Então, por isso, eles são muito procurados para o turismo. Então, é uma das coisas que alavanca bastante a economia. Eles têm uma média aproximadamente de 20 milhões de turistas visitando, é um número expressivo, né? Então, principalmente eles vão por causa das belas praias e por causa da questão histórica. Então, se a gente pode juntar as duas coisas, por que não, né? A gente pode curtir um pouquinho de praia e aprender a agregar conhecimento, beleza, tá super certo. Então, a gente tem também as indústrias maquiladoras. Professora, o que são essas indústrias maquiladoras? Essas indústrias maquiladoras são as que importam peças da matriz estrangeiras para utilizar a montagem num país periférico, entendeu? Então, por exemplo,
eu pego as peças principais dos Estados Unidos e produzo o produto no México. Então, para ter uma definição, tá? São empresas que importam peças da matriz estrangeira para usá-las na montagem de produtos eletrônicos e automóveis atraídas pela isenção fiscal e pela mão de obra barata. Então, são empresas maquiladoras. Não confundam isso com empresas de maquiagem, tá? Por isso que eu coloquei, deixei bem claro isso para vocês. São aquelas empresas que elas estão fixadas no território, mas as principais peças delas vêm de outro país, do país de origem. Então, ela só é montada naquele país onde ela está localizada, tá? Então, aí a gente pula um pouquinho, vamos fazer uma recapitulação do que a gente falou um pouco sobre o México. A gente falou um pouco rápido, né? Porque entre Canadá, Estados Unidos e México, Estados Unidos merecia uma questão mais forte, porque está sempre das grandes mídias, está sempre em ascensão, sempre bem visto, sempre nas mídias. Canadá também, México também. Então, numa escala de prioridade, a gente falou muito mais sobre um assunto que requer muito mais dedicação, porque ele está sempre caindo nos vestibulares, está sempre no foco da mídia, está sempre no foco das principais provas. Então, todo dia a gente fala sobre Estados Unidos, não tem jeito. Então, é uma das grandes potências, então por isso que a gente focou bastante. A questão do México, até vocês podem ver que no livro ele é bem enxuto, ele é bem resumido, justamente por causa disso, porque ele foi mais explorado do que desenvolvido. Por mais que ele tenha grande potencial, como a gente viu, ele produz, ele tem jazidas de minerais, ele possui riquezas. Aqui eu deixei até ele possui urânio, ele possui chumbo, cobre, ouro, zinco. Então, ele tem recursos naturais importantes que ele pode utilizar. Só que ele precisa de investimento, ele precisa se ver como uma grande potência para se desenvolver ainda mais. Entendeu? Enquanto ele continuar sendo um país explorado, ele não vai se desenvolver nunca, não vai se tornar uma superpotência mundial nunca. Ele vai ser sempre explorado pelos Estados Unidos ou por qualquer outro que seja tão esperto ou mais esperto do que eles, entendeu? Então, para relembrar e fechar essa questão aí da nossa videoaula sobre o México, eu falei que ia ser bem rapidinho para vocês na última aula. Então, vamos lembrar da América do Norte, tá? Vamos lá. Território ocupado, explorado, colonizado pelos europeus, pelos ingleses, franceses e espanhóis, que chegaram no nosso território, na América, tanto na América Central, América do Norte, América do Sul, por volta do final do século XV, tá? A região da América do Norte abrange 3 países: Estados Unidos, Canadá e México, tá? Então, Canadá é o que tem a maior extensão territorial. Estados Unidos é uma grande potência militar e econômica. E México, vizinho dos países da América Central. Entendeu? Então, assim, ele não é nem o maior país, nem a grande maior potência, e ele aqui é colocado como vizinho da América Central. Da América Central. Gente, e a parte econômica dele, que é tão boa quanto? A gente precisa verificar isso. Ele tem bastante riqueza mineral, ele tem polo industrial, então a gente precisa buscar informações para saber e identificar que ele também é desenvolvido, né? Tem potencial. Na realidade, ele é um subdesenvolvido, mas ele tem potencial. Aí a gente vai lá para a questão do desenvolvimento desses países. Em geral, eles são desenvolvidos e a sua economia é voltada para a indústria e atividade agrícola, tá? É a base, tanto de todos eles, indústria e parte agrícola. Então, eles investem em crescimento industrial, só que precisam investir também na questão da agroindústria e da agropecuária,
porque eles precisam produzir para si e exportar, tá? Relevo, em geral, tá? Caracteriza-se pela presença de planícies, planaltos e regiões montanhosas, tá? A população apresenta grande diversidade étnica, tanto nos Estados Unidos, quanto no México, quanto no Canadá. A gente verificou isso, e eles possuem grande diversidade étnica, cultural, eles são bem misturados, tá? A atividade industrial tem muita força na economia dos Estados Unidos e do México, mas no Canadá contribui apenas com 20%. Então aí a gente já percebe o México sendo destacado na parte industrial. Então, pessoal, assim, um apanhado que nós fizemos sobre a América do Norte, falando um pouquinho sobre Estados Unidos, a gente falou um pouquinho sobre Canadá, a gente falou um pouquinho sobre México, e espero que tenha ficado fácil. A próxima etapa que nós vamos falar agora vai ser sobre América Central, que é o capítulo 4, né? Então, a gente também vai fazer um apanhado bem rápido, só para poder aprender um pouquinho sobre as principais características, porque vocês têm todo o aporte aí do livro, e a gente vai batendo o papo, vai desenvolvendo durante as aulas, porque fica mais fácil a interação, tá bom? Então, até a próxima videoaula, a gente vai se falando. Um beijo!